Olá a todos, meu nome é Gabriel Ferraz, sou o diretor médico do Centro Médico Alto de Pinheiros e esse é o quadro Entrevistando o Especialista. Estamos aqui com a Flávia Nakataki, fisioterapeuta especializada em pé e tornozelo, para falar um pouquinho sobre o pós-operatório do hallux valgo. Bem-vindo, Flávia. Obrigada, vamos lá, vamos conversar. Vamos começar então. A Flávia, ela desenvolveu um protocolo pós-operatório de reabilitação para a cirurgia minimamente invasiva das joanetes. Conta pra gente como funciona mais ou menos esse protocolo. Bom, vamos lá. A grosso modo, a gente divide o protocolo em 3 partes. Então, a gente pensa numa fase inicial, quando esse paciente chega para nós, quando ele já começa a desmamar de alguns dispositivos, uma sandália, começa a ter um pouco mais de descarga de peso, e numa fase um pouco mais tardia, onde ele é liberado para fazer atividades mais funcionais. Se a gente for pensar na fase mais inicial, onde esse paciente ele tá com muito inchaço, ele tá com dor, com muita restrição, os nossos principais objetivos é a gente modular um pouco essa dor, esse edema que é muito comum nesse tipo de cirurgia, e a gente ir fazendo as orientações básicas de atividades em casa. Num segundo momento, quando ele já não está usando mais a sandália e o principal objetivo é ganhar mobilidade, porque a cirurgia promove isso, o nosso foco é a gente trabalhar essa mobilidade, ativação de alguns grupos musculares e pensar em coisas muito funcionais e importantes para ele, como marcha, voltar de novo esse treino de marcha. Numa fase mais tardia, onde esse paciente ele já não está mais com sandália, não está mais com curativo, não está mais com ponto, melhorando a amplitude de movimento, a gente começa a fazer descargas mais pesadas com o paciente. Então ele já começa a andar descalço, a usar um tênis de corrida. Se ele faz algum tipo de atividade ou esporte, a gente vai orientando as adaptações para ele fazer isso de forma gradativa. Voltar a trabalhar, voltar a dirigir. Então, basicamente, os objetivos da fisioterapia, se a gente for pensar nesses 3 pilares, é ajudar a tirar a dor, o edema, devolver mobilidade e função para ele. Perfeito. Para você que nos acompanha, sabe que a gente costuma deixar o paciente pós-operatório de correção de joanete em torno de 6 semanas com a sandália rígida. Eu, particularmente, gosto de enviar para o nosso fisioterapeuta o paciente com 4 semanas. Ele ainda vai estar com a sandália, mas ele já pode fazer um primeiro atendimento com você. Vamos supor, então, uma paciente nossa, 40 anos, operou a joanete bilateral, tá com sandália, chega para você com 4 semanas. Ou seja, ela ainda vai usar a sandália. O que você faria com ela nesse momento? Bom, vamos lá. Paciente com 40 anos, super jovem. Qual que é o principal ponto? Ela não pode realizar descarga de peso. Então a gente pode fazer com ela uma drenagem linfática manual, a gente pode fazer uma mobilização leve. E uma coisa muito importante, Gabriel, a gente da fisioterapia, quando a gente fala em exercício, a gente fala exercícios sem descarga de peso, ou que a gente chama de cadeia aberta, ou exercícios com descarga de peso, que a gente fala de cadeia fechada. Só que às vezes o medo do paciente é, eu não posso pisar o pé no chão em hipótese nenhuma. E na verdade eu não posso fazer força, colocar o meu peso corporal diretamente no chão, mas eu ficar sentada, o paciente ficar sentado como a gente está agora, com os pés apoiados no chão, mas sem carga, eu já consigo dar alguns estímulos do famoso foot core, da musculatura do pé, de forma segura, já dando um estímulo de ativação muscular, sem fazer a descarga de peso, que só vai se iniciar depois ali das 6 semanas. Perfeito. Então a paciente vai receber esse primeiro atendimento, passa com o ortopedista tá tudo bem, tira a sandália, aí ela começa com descarga de peso. Uma coisa que a Flávia falou muito importante, um dos riscos da cirurgia de correção de joanete é a perda do arco de movimento, uma rigidez pós-operatória. Isso é fundamental que o fisioterapeuta trabalhe na segunda etapa, né? Como que você trabalha esse ganho de ADM? São exercícios? Você ensina o paciente? Explica um pouquinho melhor, Flávia, pra gente. Bom, vamos lá. A gente pode fazer das 2 formas. A gente precisa ganhar essa mobilidade, mas para ganhar mobilidade eu preciso sentir o quanto de mobilidade que esse paciente tem. Então a gente da fisioterapia fala muito de um conceito chamado end feel, sensação final. Então esse paciente, quando a gente começa o trabalho de mobilidade, tá um dedo muito duro, muito rígido. E muitas vezes o paciente pergunta, é normal ser tão duro e tão rígido assim? É normal, por conta da manipulação cirúrgica, ele ficou muito tempo parado sem mexer e agora a gente vai iniciar isso. Então a gente começa, fisioterapeuta, mobilizando esse dedo de forma passiva
E a gente também orienta para esse paciente a automobilização. Certo. Então a gente grava vídeo, a gente vai mostrando para o paciente quais são os pontos do dedo em que ele precisa pegar para fazer essa mobilidade. E o próprio paciente vai sentindo essa resistência, até onde ele pode ir, e ele vai sentindo esse ganho a ganho gradual a cada sessão. Perfeito. Essa paciente de 40 anos está muito feliz com a Flávia, está já caminhando sem a sandália. E aí nessa etapa 3, que você falou sobre o foot core, né? Eu sei que é um termo que vocês usam bastante. Explica com detalhe para a nossa audiência aí de pacientes, o que é o foot core? O que são esses exercícios que vocês tanto falam na reabilitação do pé? Bom, vamos lá. O foot core a gente faz muito analogia do core, dos centros. Nossos pacientes, provavelmente a maioria deles deve conhecer ou fazer o Pilates, tão famoso aí na fisioterapia. O que é esse core? É o centro, é a nossa base de apoio e sustentação. No nosso corpo a gente tem esse core no abdômen e no pé a gente tem na sola do pé, por isso o foot core. Por que é importante isso? De novo, porque as atividades funcionais do dia a dia, eu ficar em pé, caminhar, subir, descer uma escada, fazer uma atividade física que eu preciso correr, eu preciso ter essa musculatura ativada, porque é ela que vai me dar equilíbrio e sustentabilidade. Outros músculos são super importantes, musculatura da panturrilha, da perna, mas eu preciso construir com esse paciente a base. E a base é ensinar os exercícios do foot core, que são exercícios fáceis, simples, movimento de mexer os dedos, abrir e fechar, fazer uma pressão contra o chão, e a gente vai evoluindo de forma gradativa. Perfeito. Para encerrar a última pergunta, esse paciente está super bem e aí ele vem questionando, doutor, quando eu vou poder voltar para o meu beach tênis, para minha corrida? Como que vocês fazem essa transição, então, de alguém que ficou muito tempo com o pé com curativo, com uma sandália, como você voltou a fazer o treino de marcha? Como que é feita essa transição final para a vida normal e ativa esportiva, por exemplo? Bom, vamos lá. Primeiro que precisa ser um trabalho em conjunto com o médico ortopedista que operou esse paciente e a reabilitação. Por quê? Porque o médico ele vai dar as orientações do que cada passo a passo o paciente pode ir voltando a fazer as atividades. O fisioterapeuta ele vai sentindo e fazendo a avaliação clínica do paciente, se ele melhorou mobilidade, se ele melhorou força, se não está tão inchado assim. Mas ambos trabalham com o conceito de cicatrização, biologia. Então, conforme a gente observa que esse osso vai colando de novo, conforme a gente observa que esse paciente vai tendo uma boa mobilidade e os movimentos vão ficando mais naturais, sem dor, e isso varia, mas geralmente isso pode durar até mais ou menos de 6 a 8 semanas, até 12 semanas, para a gente ter a consolidação e cicatrização de todos esses tecidos. Então, mais ou menos nesse período é onde a gente vai avaliando e vai começando a liberar atividades. O beach tênis, que é uma outra atividade muito corriqueira e feita pelos nossos pacientes, a gente considera como uma atividade de impacto, como o tênis normal, como uma corrida. Então, é uma última atividade onde esse paciente está liberado por conta do impacto. Mas se ele tem as condições para isso, ele pode voltar às atividades de maneira normal. Perfeito, Flávia, muito obrigado. Queria agradecer a você que visualizou esse vídeo. Se quiser marcar a sua consulta, a sua reabilitação com a Flávia, só clicar no link da descrição. E se quiser marcar uma consulta com a gente, também o mesmo link. Muito obrigado, Flávia, pela presença. Eu que agradeço.